Abra suas Bíblias comigo no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Prometo que em 25 minutos eu estou entregando tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua noiva. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Em nome do Senhor Jesus. Vou esperar você achar. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que dá um pouco de frio na barriga, né? Um pouco nervoso, mas eu já dei a vitória já em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. A palavra do Senhor irá dizer assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Vou repetir de novo, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Pode se assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. A palavra é essa que Deus pôs em meu coração, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Me chamou muita atenção. Assim que a pastora Márcia me deu o convite, Deus me direcionou para essa palavra. E o que me chama a atenção no chamado de Jeremias foram 3 palavras que definiram o chamado de Jeremias e o que elas significam. Quando você abriu sua Bíblia e leu o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, 3 palavras me chamaram muita atenção. Primeiro, escolhi. Segundo, separei. E o terceiro, designei. 3 palavras que resumem o chamado de Jeremias. Por que essas 3 palavras me chamam a atenção? Primeiro, te escolhi, separei e designei. Mas que significado que essas palavras têm? Porque o que me chamou a atenção, quando a gente vê o versículo, são as 3 palavras: escolhi, separei e designei. A primeira palavra que me chamou a atenção foi escolhi. O que significa escolher? Significa que alguém está investindo em você. Alguém que deposita uma confiança em você. Eu vou dar um exemplo muito claro que você vai me entender muito bem. E para quem entende futebol vai entender melhor ainda. Tem um time de futebol, mas tem uma certa área que está carente do time. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o ataque está carente. Aquele time não tem um atacante fixo. Então, o time, o técnico ou o presidente vai olhar o atacante do outro time. E o que ele vai fazer para transferir jogador para esse time que está carente? Vou investir um bom dinheiro para que ele vá para esse time e que ele venha suprir a necessidade que o time está precisando. E vai investir um monte de dinheiro nesse atacante. E que ele vai chegar como uma solução para o time. Que vai chegar como uma proposta boa. A torcida vai depositar confiança naquele jogador ali, naquela área que o time está carente. E se você me entender, com Deus não é diferente. Com Deus é a mesma coisa, só que com Deus, você não precisa, aleluia, de uma performance. Deus não quer saber, aleluia, se você completou ensino médio. Deus não quer saber se você tem dificuldade. Não, Ele te escolheu. Porque, aleluia, sabe qual a diferença de uma transferência do jogador do time? Porque, aleluia, eles olham a performance do jogador. Se o jogador está bem, eu quero ele para o meu time. Porque ele está jogando bem. Mas para Deus, aleluia, não precisa disso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele
se conectou com você. Sabe o que eu quero dizer nesta noite de hoje? Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele se conecta a essa pessoa. Ele se conecta a alguém. E a gente não pode perder a conexão que Deus, aleluia, deu para nós. Porque não foi nós que conectamos com Deus, é Deus que se conectou com você. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara no livro de 1 Samuel. Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele contempla o coração. E a palavra escolha significa eu investir em você. Mas lembra-se, a conexão, a escolha, ela significa investimento e conexão. Mas porém, se Deus se conectou a você, valorize a conexão que Deus tem para você. Valorize a conexão que Ele se conectou a você. Sabe por quê? Porque a gente se conecta a tantas coisas, mas se esquece da conexão com Deus. Se esquece, aleluia, que Deus Ele investiu em você. Se esquece que, aleluia, que ninguém deu, aleluia, credibilidade. Deus deu credibilidade a você. Então valoriza a escolha que Deus, aleluia, valoriza a escolha de Deus. Porque Ele te escolheu. Ele vai te capacitar. Ele não precisa, aleluia, você não precisa, para Deus, nada é impossível. Essa é a verdade. Para Deus nada é impossível. Mas para a gente acreditar, a gente tem que, aleluia, aprender a valorizar a Deus. A gente tem que aprender, aleluia, a gente valoriza o celular. Por quê? Porque a gente escolhe o modelo do celular. Deus, aleluia, não escolheu se você, aleluia, se você é feio, bonito. Deus não te escolheu porque Deus não, aleluia, não olha para isso. Deus, Ele falou, é você e pronto. As pessoas ao redor não tem nada a ver com isso. A opinião dos outros não tem nada a ver com a escolha de Deus na sua vida. Ele apenas escolheu você e pronto. Ele apenas depositou a confiança em você e pronto. Porque se eu me lembro, irmãos, de uma palavra, você vê que quando Moisés morre, a palavra do Senhor é bem clara em dizer que agora é Josué que vai incomodar, que vai levar o povo à terra prometida. Só que o que Deus fala é o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Apenas o que? Se esforça-te. E tende bom ânimo. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu te escolhi. Mas fica tranquilo que eu estou no seu lado. Deus está falando com alguém nesta noite aqui. Não se preocupe com a opinião dos outros. Só apenas siga o que Deus te chamou. Porque Ele depositou a confiança nele, em você. Agora a segunda palavra que me chama a atenção é a palavra separar. Eu te separei. Essa palavra ela me chama a atenção porque o significado dela é você se isolar. Mas não é isso. A palavra separar, eu te separei, significa manter no propósito que Deus te colocou. Esse é o significado da palavra separei. Separar não significa que você vai largar os seus amigos, não. Deus não quer que você largue os seus amigos. Deus quer que você não perca o foco e o centro daquilo que Ele te chamou. Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos, que diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a vida separada é não seguir o que os outros que não são da igreja falam. Não ouvir as pessoas de fora, mas ouvir a voz de Deus. Porque hoje em dia tem gente que ouve mais a voz, mais conselhos de fora do que dentro da igreja. Tem gente que ouve mais conselho fora do que dentro da igreja. E a vida separada não significa que você, aleluia, deve se isolar dos seus amigos, não. Mas você deve manter o foco naquilo que Deus te chamou. Mas porém, você tem que ouvir Deus.
E porém, você tem que ouvir aqueles que querem o teu bem. Aqueles que estão no mesmo propósito. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a gente é uma luz do mundo. A gente é um sal da terra. E a gente sabe que a vida de um separado de Deus não é fácil. É difícil. Primeiro, Deus investiu em você. Segundo, Deus te separou. Mas Deus quer que você, aleluia, se mantenha alinhado. Sabe por quê? Porque Abraão, quando saiu da tua parentela, Deus, aleluia, Abraão ouviu Deus falar. Quando Abraão ouve Deus falar, a primeira coisa que Abraão faz: vou aonde Deus quer que eu vá. Porque Abraão não sabia nem onde estava indo, mas Deus já estava mapeando onde Abraão iria ir. Porque a vida do separado, daquele que Deus separa, é assim. Aleluia. Se você lembrar de Daniel, cativo na Babilônia. Aí, aleluia, o rei da Babilônia apresentou um banquete para eles. Só que Daniel, ele se propôs não se contaminar. Em vez de ele comer os manjares do rei, ele comeu legume, né, e água. Porque ele se manteve no propósito. Então, que Deus está falando com alguém aqui nesta noite: mantenha-se no propósito de Deus. Porque o inimigo vai tentar a gente. O inimigo, ele não, aleluia, ele não joga para perder. Ele joga para ganhar. Mas, porém, depende de mim e de você. Não vai depender do pastor, não vai depender da sua mãe, não vai depender do seu pai. Só vai depender de você. Deus está falando com alguém aqui nesta noite: só depende de você. Não vai nem depender de mim. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você agir. Outra coisa é o seu livre-arbítrio. Então, para você, aleluia, quer realmente viver o propósito de Deus, é necessário a gente manter-se no foco. É necessário a gente, aleluia, largar algumas coisas que nos atrapalham de buscar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, acontece algo e você quer sair da igreja, mas você, aleluia, você sabe que Deus te chamou, mas você é um levante, é alguém falando mal de você, é alguém te criticando, aleluia, alguém, aleluia, fazer oração contrária, é alguém profetizando palavra de maldição contra a sua vida, contra a sua casa. Mas você tem que ficar ali no caminho. Você tem que ficar no foco. A pessoa que ela é focada, ela não olha para quem está falando mal, quem está falando bem. Ela só olha somente para aquilo que Deus o chamou. Ela só olha só para aquilo que Deus, aleluia, determinou para ele e para ela. Só isso. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a gente tem que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais, aleluia, nos livrar da cilada que o inimigo esteja planejando contra a gente. Mas vigia. Orar é bom demais, mas a gente tem que vigiar. Vigia, vigia. Porque nós sabemos, aleluia, o que o inimigo vai te fazer contra a nossa vida. A gente não sabe o que o inimigo está planejando contra nós. Então a gente tem que manter-se vigilante. Orar sem cessar, mas vigilante. Deus está falando com alguém aqui nesta noite: seja vigilante. Você que é separado, seja vigilante. Você que é escolhido, seja vigilante. Porque, aleluia, estamos, aleluia. As pessoas, aleluia, nos observam ao nosso derredor, sabe quem é eu, sabe quem sou eu, sabe quem é você. Aqui no culto todo mundo sabe quem é quem, mas fora da igreja as pessoas estão nos observando, sabe quem é a gente. Então vigia. Em nome do Senhor Jesus, vigia você. Porque tem gente de olho na gente. Tem gente de olho na gente. E com certeza vai chegar no ouvido de alguém aqui da igreja: ah, esse fulano aqui está fazendo isso, esse ciclano está fazendo aquilo. Porque sempre chega a notícia, né? A notícia sempre chega. Nada passa desapercebido, não é?
e corre rápido. Então vigia. Porque a gente é escolhido por Deus. Deus criou uma conexão com a gente, mas também a gente é separado, mas também a gente tem que vigiar. E muito. E a terceira palavra que Deus colocou em meu coração é a palavra designar. Designar significa você está pronto e preparado. Pronto para aquilo que Deus te chamou. Eu vou citar um exemplo aqui de dois personagens da Bíblia. Um é João Batista. A missão de João Batista, o desígnio de João Batista, além de ele pregar sobre o arrependimento, e além de ele pregar também sobre, o pecado, contra o pecado, conhecido, como a voz que clama no deserto. A missão de João Batista era preparar o caminho para o Salvador. Ele foi predestinado para profetizar contra o pecado, mas porém para preparar o caminho para aquele que iria ser maior do que ele. Eu creio que quando ele batiza Jesus naquelas águas, conjecturando comigo, ele fala assim: minha missão aqui acabou. Agora é ele, porque a minha parte eu já fiz. Agora é com ele. E a missão de Cristo, todos conhecem. A missão de Cristo, que era pregar o amor, que era sua morte de cruz. E claro, e reconhecer que Ele é Deus. Então, duas pessoas com dois propósitos e dois desígnios. O desígnio de João, preparar o caminho para o Salvador, e a de Jesus, salvar, curar e libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: eles escolheram viver disso. João Batista questionou, falou assim: será se eu batizei a pessoa certa? E Jesus foi até João Batista, enviado seus discípulos até lá e falou: manda um recado para João Batista, fala que os milagres estão acontecendo. Fala para João Batista o seguinte, que está havendo cura, está havendo milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o desígnio, a escolha não é para qualquer um. É só para quem quer. Porque a palavra do Senhor vai dizer: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Muitos, aleluia, são chamados, mas porém, só é poucas pessoas que conseguem, aleluia, pegar a missão que Deus depositou na minha e na tua mão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele conta comigo e com você. Mas sabe qual é o problema? O problema é a gente atender aquilo que Deus nos chama. O desígnio de Deus na minha e na tua vida está de pé. Mas porém não vai depender de mim e nem de Deus, vai depender de você, se você está pronto ou preparado. Se você está pronto ou preparado para, aleluia, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Porque, aleluia, Jesus, Deus, Ele nos chama. Deus, Ele designou algo para mim e para você. Você nasceu com um propósito, você nasceu, aleluia, com um desígnio no seu coração, porque Deus, aleluia, Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Deus já sabia, aleluia, que você ia nascer, mas Deus também já sabia qual seria a sua missão aqui na terra. Mas porém depende de você, se você quer ou se você não quer. Porque Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai obrigar ninguém. Se você não quer, amém, mas a obra não vai parar por causa de você. A obra não vai parar porque 2 não aceitou. Se 2 não aceita, Deus levanta 5. Se 5 não quer, Deus levanta 20. E assim vai.
Porque Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele sabe, aleluia, que Ele conta comigo, conta com você. Deus, Ele conta com a gente. Mas a gente tem que aceitar o chamado de Deus na nossa vida. A gente tem que aceitar o destino que Deus deu para nós. A gente tem que aceitar aquilo que Deus nos chamou. A gente tem que, aleluia, chegar na igreja e falar: Deus, eu quero, ó Pai, porque, aleluia, é chamado que o Senhor tem na minha vida. Arde o meu coração. Arde minha alma. Mas será se você está disposto? Será se realmente nós queremos cumprir aquilo que Deus nos chamou? Será? Porque se Jesus, depois que ele bebe aquele cálice e fala: Pai, passa de mim esse cálice. Mas depois ele fala: todavia seja feita a tua vontade. Então significa o seguinte: primeiro Jesus queria quase desistir. E depois falou: todavia seja feita a tua vontade, Deus. Faça o que você quiser. Porque é difícil. A responsabilidade é difícil. Aleluia. A escolha não é tão difícil. Mas a consagração, ela é complicada, irmãos. Demais. Até chegar na missão que Deus te depositou, você tem que passar, aleluia, não somente pela escolha, mas você tem que passar pela separação. Porque ela é o caminho. Para depois, Deus olhar para o céu e falar: filho, você está pronto, pode ir. Filha, você está pronta, pode ir. Esse é o chamado de Deus que Ele tem nas nossas vidas. Mas vem pensar que é fácil, que não é não. Vem pensar você que é fácil, que não é difícil. Você vai perder amigos. Porque quando disse no versículo que a gente somos sal da terra, a gente, aleluia. O que acontece com o sal? A gente só põe ele dá o sabor. Mas ele é pisado. Você está pronto para você ser pisado? Você está pronto para suportar, aleluia, tudo aquilo que você é de passar? Pelo chamado de Deus na sua vida? Porque se você está pronto, preparado, aí é só Deus que vai te dar a resposta. Só Deus que vai, aleluia, ver se você está pronto ou preparado. Porque é difícil. Sabe o que eu aprendo com Jeremias aqui? Que mesmo ele tendo chamado de profeta, sendo que ele nasceu de uma linhagem sacerdotal, né? Ele era sacerdote. Deus falou para ele: não se preocupe, Jeremias. Eu vou te ensinar você a ser o profeta. Eu vou te ensinar. Serei contigo. E o que Deus está falando para mim e para você: eu sou contigo. Fica tranquilo, fica tranquila. Apenas segue as instruções que Deus te dá. Apenas segue aquilo que Deus está falando para você. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que estamos vivendo num tempo no qual a gente tem valorizado muitas coisas. Mas a gente está se esquecendo de valorizar a presença de Deus. A gente está se esquecendo de valorizar a presença de Deus na nossa vida. Então que hoje você venha mudar esse pensamento. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te separou, se Deus te designou, confia nele. Confia nas palavras do Mestre. Confia no que ele está dizendo para você. Mas, porém, ele respeita o seu livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque o jovem rico tinha tudo para largar a riqueza dele. Só que o que ele fez? Quando Jesus falou assim: larga tudo e me segue. Ele escolheu o quê? A riqueza. Jesus chamou ele: ó, vem. Só que o que ele fez? Não posso largar o que eu conquistei. Talvez seja isso que esteja atrapalhando você. Porque Deus te chamou. E uma hora, quando Deus te chama a gente tem que largar aquilo que atrapalha de chegar mais perto dele. Será que você está disposto a largar aquilo que você ama para seguir Jesus?
Será se você está preparado para largar aquilo que você mais ama para seguir Ele? Para atender o chamado dele na sua vida? Te dei essa pergunta para você nesta noite de hoje, porque se Deus te chamar hoje, será se você vai falar isso-me aqui? Envia-me a mim? Essa é a palavra que eu deixo para cada um que está aqui nesta noite de hoje. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? E agradeço a minha rica oportunidade e as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus.